Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje eu vim falar sobre dízimos e ofertas. Será que o dízimo, se você não der e a sua oferta, você perde a sua salvação, né? Você não é abençoado financeiramente, as janelas dos céus não vão se abrir para você. Enfim, eu falei para vocês, né? Coloquei na comunidade qual assunto que vocês queriam que eu trazesse aqui para vocês nessa semana. E hoje eu vim trazer qual é a minha experiência própria sobre os dízimos e as ofertas, né? Na palavra de Deus, em 2 Coríntios 9:7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar. Olha só, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar. Bom, a palavra de Deus a gente tem que ler ela calmo, gente. Vocês têm que ser calmos, né? Vocês têm que saber interpretar o que está escrito ali e que o Espírito Santo vai te ensinar através dela, né? Então eu me apoio, depois das minhas experiências com dízimos e ofertas, eu me apoio muito nesse versículo onde fala que cada um dê conforme determinou em seu coração. Então, se você frequenta alguma igreja, se você faz parte, né, de alguma igreja, ou se você também não faz, o que eu sugiro para você, né? Porque infelizmente, né, estão tendo muitas pessoas desigrejadas, tá? Muitas pessoas desigrejadas. Infelizmente, por quê? Por causa do próprio homem, né? Por causa do próprio pecado, né? De pastores e pastoras, né? As pessoas, infelizmente, elas estão se afastando da igreja por causa dos escândalos. Por isso que a palavra de Deus diz que ai da onde vier os escândalos. Ali ele está falando que haveria muitos escândalos e hoje a gente está vendo muito os escândalos, né, no meio cristão, infelizmente. Ah, Dani, mas essas pessoas que não frequentam mais igreja, elas vão para o inferno? Não. Se elas estiverem buscando a Deus de todo o seu coração, na sua casa, se elas estiverem tendo um comportamento cristão de verdade, jamais Deus vai deixar a pessoa aqui, né? Quando ela morrer, ela vai para o inferno porque ela não frequenta mais igreja. Mas a gente sabe que a igreja, né, ela veio também para fortalecimento espiritual. Tem pessoas que não conseguem buscar a Deus sem ir à igreja. Isso também é um perigo muito grande, porque vejamos bem, se por exemplo as igrejas fecharem, né, como foi também na época da pandemia, a gente teve uma pequena experiência, né? Então assim, se a igreja fechar, você não vai ter mais forças para buscar Deus? Então assim, eu bato muito nessa tecla que você tem que ter o seu devocional em casa com Deus, você tem que tirar um tempo para você buscar a Deus na sua casa. Porque caso isso venha acontecer, você está firme na rocha. Por isso que a gente tem que estar firme na rocha, que é Jesus, né? Então, assim, vamos lá. Vamos por partes. Vamos voltar ali da oferta, dos dízimos, que aqui, esse versículo, eu me dirijo a ele tanto para dízimos quanto para as ofertas, né? Então, diz aqui a palavra de Deus: cada um dê conforme determinou em seu coração. Então você vai dar a sua oferta conforme as suas condições, né? As suas condições. Se você tem condição só para dar R$1 e os R$100 você tem que pagar uma conta, e se você pode pagar só R$1, né? Se você pode dar só R$1 para a oferta, né? A qual você vai se dirigir, né? Na sua igreja, né?
então você dê R$ 1, porque você só pode dar aquilo, né? Ah, Dani, e o dízimo é obrigatório? Não, também não vejo o dízimo como obrigação, né? Olha só o que Deus fala aqui adiante. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com o pesar. Por exemplo, ou obrigação, ou por obrigação. Então Deus não quer que nós demos o dízimo e a oferta com aquele, poxa, eu tô dando, mas eu não poderia dar. Então Deus prefere que você não dê. Se for para dar com um pesar no seu coração e por obrigação, porque o pastor falou que se você não der, as portas dos céus, né, as bênçãos sem medidas não vão chegar na sua vida, isso é mentira, tá? Isso é mentira, porque o próprio Deus está falando aqui que não é pra gente dar com pesar ou por obrigação. Nem Deus recebe essa oferta. Nem Deus vai receber. Tem gente, pessoal, que, vou falar das pessoas desigrejadas, elas não têm aonde colocarem a sua oferta e seu dízimo. Sabe o que elas poderiam fazer? Elas poderiam dar para os necessitados. Porque a intenção do dízimo e da oferta não é ajudar a igreja, não. O propósito dos dízimos, das ofertas, é ajudar os pobres e necessitados. É por isso que a gente dá o dízimo na igreja, a oferta, porque a gente, né, acredita que o pastor sincero, né, a igreja fiel a Deus, ela vai ajudar os pobres necessitados, né? Ah, Dani, mas eu não tenho igreja, mas eu tenho a minha comunhão com Deus em casa, né? Eu busco a Deus em casa. Então, o que você pode fazer? Você pode estar ajudando, né, com a sua oferta ou com o seu dízimo, as pessoas pobres e necessitadas. Por que eu falo isso? Porque na época da pandemia, né, eu deixei de ir à igreja, né? Eu e meu esposo deixamos de ir para a igreja. Mas a gente continuava a nossa rotina de oração, né? A nossa rotina de busca com Deus. E Deus um dia revelou, né, para meu esposo, que o nosso carro estava cheio de cesta básica, né? Então, qual era aquele propósito? Não, a gente vai ter que ajudar, né? Já que a gente não está ajudando em alguma igreja, a gente vai ajudar os pobres e necessitados. Minha gente, e ele ainda falou o seguinte: quando vocês ajudarem, né, esse povo, muitos demônios irão cair por terra. Olha só que forte. E realmente aquilo aconteceu, né? A gente concretizou isso que, né, Deus tinha nos orientado, né? Nós ajudamos, né, muitas pessoas, e aí o que aconteceu? Muitos demônios caíram por terra. Muitas portas foram abertas na nossa vida. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que congregar sim, tá? Aqui eu não tô influenciando ninguém a parar de congregar, tá bom? Deixando bem claro. Mas se caso a igreja fechar amanhã, você está com Deus, você está em comunhão com Deus, né? Não deixe para ter forças só quando você vai à igreja, né? Igual eu vejo muita gente há um tempo aqui na internet para buscar a Deus. Que coisa! Não, isso aí não existe, pessoal. A gente tem que separar um tempo para Jesus. Você não separa um tempo para cuidar da sua casa? Você não separa um tempo para trabalhar? Você não separa um tempo, né, para cuidar dos seus filhos? Por que você não vai separar um tempo para buscar só você e Jesus? Só você e Jesus. Isso não existe. Por isso que a espiritualidade de muitos estão fracas. Por causa disso. Porque só deixam para buscar Jesus quando já estão, sabe, exaustas, cansadas, sobrecarregadas de tanta coisa, que quando vai orar não tem nem força para orar, não sabe nem o que tá falando com Deus. Quando vê já tá dormindo, né? Já estão dormindo.
Então, que você diminua mais seu ritmo de trabalho, se você puder. Diminua mais seu ritmo de cuidados com a casa, se você puder. Porque quando Jesus voltar, isso tudo vai acabar. Isso tudo aqui na terra vai acabar, né? Tudo vai passar, mas só não vai passar a palavra do Senhor Jesus. Só não vai passar a palavra de Deus. Então você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem que buscar a presença de Deus em primeiro lugar, tá? Então dê seu dízimo, dê sua oferta, caso isso não pese no seu coração, caso isso não te gere uma obrigação, dar com alegria. Olha só como fala a palavra de Deus, pois Deus ama quem dá com alegria. Então assim, Deus receberá a sua oferta e seu dízimo. Você que é da igreja e você que é um desigrejado. Eu estou me dirigindo aqui aos desigrejados que praticam a palavra de Deus, que buscam a Deus, até mais ainda dos que estão dentro da igreja. É para essas pessoas que eu falo, entendeu? Agora você que está desigrejado, que não tem forças, né, para buscar Deus, que está decepcionado com a igreja, meu amigo, acorde e busque enquanto é antes. Busque enquanto é tempo de achar. Porque haverá um dia que o Espírito Santo não vai estar aqui sobre a terra. E você vai ficar. E se já está difícil para você com o Espírito Santo aqui na terra, imagine quando ele sair. O que será de você, meu amigo? O que será de você? Né? Então, meus amigos, eu falo para vocês, cada um dê conforme determinou em seu coração, né? Não com pesar, não por obrigação, mas dê com alegria. Se aquela oferta tá te trazendo alegria para dar para sua igreja, né? Para dar para a obra de Deus, para dar para um necessitado fora da igreja, né? Dê com alegria, porque se aquilo for por obrigação, nem Deus aceita o seu dízimo, nem a sua oferta. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Meu Deus, abençoe essas pessoas, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, tenha chegado, meu Deus, dentro do coração delas e que elas, meu Pai, venham fazer conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe e até o próximo Dani na Real.